see the way to shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Olá pessoal, eu sou o professor Daniel. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, vamos trabalhar o capítulo 11, Segundo Reinado, Política, Economia e Guerra. Haja visto que nessa aula eu trouxe para vocês algo um pouquinho diferente daquilo que vínhamos trabalhando. Se vocês estão familiarizados com o canal do professor Daniel, vocês vão lembrar que nas primeiras aulas eu gravei com uma TV, a minha retaguarda. Depois eu fui utilizando alguns programas para gravar, alguns programas para editar as nossas aulas. E na aula de hoje eu trago, em vez do PowerPoint, como eu vinha trabalhando, o próprio livro didático de vocês aí, para a gente analisar e discutir um pouquinho. Livro didático que traz por título História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Boulos Júnior, da editora FTD. Esse é o livro ao qual nós trabalhamos em sala de aula. Portanto, eu peço por gentileza que você pegue aí o seu livro didático, abra no capítulo 11 e venha junto com o professor Daniel para mais uma aula de História. Segundo Reinado, Política, Economia e Guerra. Muito bem, para a gente introduzir a nossa aula, eu trago aqui uma charge essa que traz um personagem famoso chamado Solano Lopes, ao qual na imagem de número 1, na fonte de número 1, ele é retratado aí em trajes militares, pisando uma pilha enorme de crânios e rodeado aí de esqueletos. Se vocês repararem, ele tem uma espada na mão direita e uma cabeça sangrando na sua mão esquerda. Essa imagem ela evoca o fato de Solano Lopes executar os responsáveis pelas derrotas sofridas pelas suas forças. E se a gente reparar bem a fundo, a cabeça ali ela é de um nativo, tem a semelhança de um nativo do Paraguai. Então a ideia aqui do autor desta fonte, do autor desta charge, qual é a ideia dele? É apresentar o Solano Lopes como um ditador cruel e sanguinário, um representante da barbárie. E aí na imagem 2, ao qual nós temos uma charge paraguaia, essa imagem 2, que também é do ditador Solano Lopes, ao qual ele é mostrado a cavalo afugentando com a sua espada o imperador Dom Pedro II, que nessa imagem ele é mostrado no chão e de joelhos dobrados, muito ao contrário do que mostra essa imagem, realmente aconteceu na história. Em meados de 1868, o Paraguai estava perdendo a guerra e Solano Lopes vinha sendo obrigado a recuar. Mas qual é a ideia desta charge? Qual é a ideia do Jornal Paraguaio? O Jornal Paraguaio aqui ele pretendia criar uma imagem negativa do adversário. E aí conclui-se que além da luta armada entre o Brasil e o Paraguai, ocorreu aí também uma guerra de imagens, uma luta de representações em que os dois lados empenharam-se em desgastar o adversário, criando imagens negativas dele, ridicularizando-o. Então cada um aí procurava ridicularizar o outro. Muito bem, dando continuidade à nossa aula, já falando um pouquinho sobre essas duas charges, vamos falar sobre o golpe da maioridade. Então, durante a regência de Araújo Lima, os regressistas eles organizaram o Partido Conservador e os seus opositores, os progressistas, vão formar aí o Partido Liberal. E esses foram os dois grandes partidos políticos do Império Brasileiro. Sabe-se que os regressistas ou conservadores, eles aprovaram a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840, que fortalecia o poder central e reduzia o poder das províncias. Temendo aí que os conservadores prosseguissem com suas reformas centralizadoras,
O que os liberais fizeram? Eles começaram a dizer que só o imperador poderia salvar a nação do caos, da desordem. Mas como na época o imperador só tinha 14 anos de idade, era preciso antecipar a maioridade do jovem Pedro de Alcântara. E por isso os liberais lançaram uma campanha divulgando a ideia. E essa campanha, então, era a campanha pela maioridade e até tinha uma quadrinha, né, que dizia: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Aqui nós temos um relógio que pertenceu aí ao nosso Dom Pedro II. Por força da propaganda, a antecipação da maioridade foi ganhando o apoio também dos conservadores e passou a ser vista como uma forma de salvar a nação. Então, em julho de 1840, a campanha foi vitoriosa, com 15 anos incompletos, ou seja, Dom Pedro ainda não tinha 15 anos. Dom Pedro II foi aclamado imperador do Brasil e o episódio ficou aí conhecido como golpe da maioridade, dando início então ao que nós chamamos de Segundo Reinado. Política, violência e fraude no Império. Então, o Partido Liberal e o Partido Conservador, eles tinham interesses semelhantes. Ambos eles desejavam manter a ordem estabelecida, a monarquia e também o escravismo. Eles queriam garantir também, acima de tudo, os seus privilégios, manter a maioria da população excluída da política. Mas havia algumas diferenças entre eles. Por exemplo, os conservadores defendiam a centralização política, um governo forte para impor a ordem. O que os liberais defendiam? Eles eram favoráveis à descentralização política e uma maior autonomia das províncias. Tanto liberais quanto conservadores adotaram tanto a violência quanto a fraude para defender aí os seus interesses. Então, nas primeiras eleições legislativas aí do Segundo Reinado, os liberais pagaram capangas para espancar os seus adversários. Houve roubo de urnas, modificações de resultados. Com isso venceram as eleições, né, por causa do uso de violência, e essas ficaram conhecidas aí como eleições do cacete. Insatisfeitos com isso, os conservadores pressionaram então Dom Pedro II, que dissolveu a Câmara e convocou novas eleições, que desta vez foram vencidas aí por eles. No poder, os conservadores aprovaram em 1841 mais duas leis visando o fortalecimento do poder central. A volta do Conselho de Estado e a reforma do Código do Processo Criminal, que colocou o Judiciário e a Polícia nas mãos do governo imperial. Em 1842, insatisfeitos com essa centralização crescente, os liberais de São Paulo e de Minas, liderados pelo padre Feijó e por Teófilo Otoni, pegaram em armas contra o Império, mas foram derrotados. Aqui eu trago para vocês uma charge que está aí no livro de vocês. Se vocês repararem, nós temos aí, né, dois membros, os membros aí, né, do Partido Conservador e Liberal. E a charge, né, ali diz assim, ó, quem seriam os cascudos mostrados na charge são os membros do Partido Conservador. Então os cascudos é o membro do Partido Conservador, do outro lado nós temos os liberais. E esta charge, ela ironiza o uso da violência nas disputas entre os liberais e os conservadores. Quem foi o autor dessa charge? Quem foi Ângelo Agostini? Ângelo Agostini era um ítalo paulista e foi um dos principais caricaturistas do Império. Ele usou muito humor aí para criticar o governo imperial e também veicular aí as suas ideias em defesa tanto da abolição quanto da República, da proclamação aí da República. Vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Praieira. Enquanto isso, na província de Pernambuco, o poder e a riqueza estavam nas mãos de poucas famílias, o que causava aí uma grande insatisfação social. E tinha uma família chamada Cavalcante, que sozinha ela era dona de 1/3 dos engenhos pernambucanos, ou seja, a cada 3 engenhos, melhor dizendo, um era dessa família Cavalcante. Dessas famílias tradicionais saíam geralmente tanto os políticos para o Partido Liberal quanto para o Conservador também. Um outro fator aí que gerava descontentamento era que os portugueses dominavam o comércio a varejo e geralmente só empregavam seus próprios parentes. Nesse contexto, então, um grupo de liberais, e geralmente
né, formando um partido político chamado o Partido da Praia, assim chamado porque a sede do seu principal jornal, o Diário Novo, ficava na Rua da Praia, no Recife. Então, nesse ambiente tenso, os conservadores subiram ao poder e demitiram 40 funcionários públicos que tinham sido contratados aí por esses liberais. Tudo isso gerou uma série de tensão, os funcionários demitidos recusaram-se a entregar os cargos na polícia e reagiram pelas armas, dando início aí ao que nós conhecemos como a Revolução Praieira. A luta ela começa em Olinda, mas ela vai se estender até a Paraíba e vai contar com a participação de diferentes grupos sociais, como senhores de engenho, comerciantes, militares, trabalhadores temporários, pequenos lavradores, rendeiros e desempregados. A liderança coube aos senhores de engenho, que durante a luta, um jornalista chamado Borges da Fonseca redigiu um manifesto ao mundo, que em 1º de janeiro de 1849 expôs as seguintes exigências. Primeiro, o que eles queriam? O voto livre e universal do povo brasileiro. Segundo, a plena liberdade de imprensa. Terceiro, o trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. Quarto, o comércio a retalho, só para os cidadãos brasileiros. E, por último, a extinção, o fim do poder moderador. Muito bem, dando continuidade, comandados aí por um de seus líderes, o capitão Pedro Ivo da Silveira, os praieiros tentaram conquistar Recife e, apesar de terem obtido algumas vitórias, foram derrotados pelo Império. A Revolução Praieira foi, antes de tudo, uma disputa pelo poder político local entre as oligarquias provinciais, mas expressou também a insatisfação da população mais pobre, da população livre, que sofria aí com alto custo de vida, com o desemprego e a exclusão política. Vamos falar agora um pouquinho sobre o poder do imperador. O poder moderador ele permitia ao imperador nomear e demitir os presidentes da província, dissolver a Câmara dos Deputados, nomear senadores e perdoar sentenças de réus condenados pelo judiciário. O poder moderador ele também podia indicar o presidente do Conselho de Ministros, que escolhia o ministério e apresentava à Câmara dos Deputados. Exemplo aí, em caso de conflito entre o Ministério e a Câmara, a decisão cabia a Dom Pedro II, que geralmente acabava, dissolvia a Câmara e marcava novas eleições. Como as eleições eram manipuladas, o imperador acabava conseguindo impor a sua escolha. Portanto, ele estava acima dos partidos políticos e os manipulava, promovendo um rodízio entre eles. Ora os liberais no poder, ora os conservadores. Por vezes, estimulados aí pelo imperador, liberais e conservadores governaram juntos, compondo o mesmo ministério, chamado de Ministério da Conciliação. Esta charge do Para Refletir ela é muito bacana. Por quê? Porque esta é uma charge de 1878, é de autoria do Cândido de Aragonês Faria, um artista importante, né, para o conhecimento do reinado de Dom Pedro II. E aqui nós vimos ao centro o personagem aí central, Dom Pedro II, que está manipulando os cavalos e as pessoas. Os cavalos, eles representam os dois principais partidos do Segundo Reinado, o liberal e o conservador. O liberal é representado pela mulher e o conservador é representado aí pelo homem. Nós temos uma outra mulher ao centro, que se vocês repararem ali na roupa dela, está escrito diplomacia. E essa mulher é representada aí por um sorriso que é interesseiro, que é maldoso. Ela também representa ser alguém de idade, porque a ideia do autor da charge aqui é representar a política de uma forma envelhecida, decrépita, obsoleta, ultrapassada. E aí o caricaturista, ele também zomba da enorme força e do poder político de Dom Pedro II. Na monarquia constitucional brasileira, o imperador ele valia-se do poder moderador para se colocar acima das instituições e dos políticos. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a economia do Segundo Reinado. No reinado de Dom Pedro II, o café ele vai liderar as exportações brasileiras e contribuir para a modernização e a consolidação do Império. Haja visto que o café é uma planta nativa do leste da África, da Etiópia, e acredita-se que as primeiras mudas tenham entrado no Brasil por Belém, no Pará, em meados de 1727. Nos primeiros tempos, o cafeiro ele era plantado no quintal das casas e servia apenas aí para o consumo das famílias, para o consumo doméstico aí do dia a dia. É a partir do século XIX que o hábito de beber café torna-se moda na Europa e nos Estados Unidos,
estimulando então a formação dos cafezais no Brasil. Além disso, havia no Brasil também solos e climas que eram favoráveis para se plantar o café. E assim, em pouco tempo, o café vai se tornar um produto muito importante, o produto brasileiro mais vendido no exterior. Inicialmente, os cafezais eles ocuparam o litoral do Rio de Janeiro, depois avançaram pelo Vale da Paraíba e entre 1830 e 1880 o café produzido então no Vale da Paraíba, do Paraíba Fluminense e Paulista vai se tornar a principal riqueza do Império. E aí por isso se usava a expressão na época, o Brasil é o Vale. Posteriormente, em consequência do esgotamento dos solos, do aumento da procura, os cafezais vão se espalhar pela zona de mata mineira e pelo oeste paulista, onde havia uma terra roxa, um tipo de solo que era ideal também para se cultivar o café. E na sua marcha, os cafezais foram fazendo a riqueza dos barões do café, que era o nome dado a esses cafeicultores enriquecidos com a produção e com a exportação de café. E aí nós temos uma imagem, então, do café. Muito bem, dando continuidade, aqui nós temos um mapa da expansão cafeeira no século XIX e XX. No segundo reinado, além do café, o Brasil também exportava outros gêneros, como açúcar, algodão, cacau, o fumo, couros, peles, borracha. Maranhão e Pernambuco, Alagoas, Paraíba, por exemplo, cultivavam algodão, que na época vai se tornar o segundo produto mais exportado pelo Brasil. A Bahia ela se destacava pela produção de cacau, pelo fumo, e já a Amazônia produzia borracha, que no exterior servia de matéria-prima para a fabricação de pneus, para a nascente indústria automobilística. Muito bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre o nosso mercado interno. A economia brasileira do Império não dependia apenas das vendas para o mercado externo. Havia também uma produção variada que era destinada para o nosso mercado interno. Em Minas Gerais, por exemplo, criava-se o gado, cavalos, porcos, bois, e produziam-se tecidos, alimentos, tudo isso era vendido para o mercado interno, tanto para o interior de Minas Gerais, quanto para outras províncias, especialmente a do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o principal produto era o charque, a carne salgada, que também era vendida para outras províncias brasileiras, onde era utilizado, sobretudo, na alimentação aí dos escravizados. As fazendas que produziam charque também utilizavam mão de obra escrava. Modernização do Império, indústrias e ferrovias. Além da riqueza vinda do café, dois outros elementos contribuíram para o progresso do Império Brasileiro. A tarifa Alves Branco, de 1844, que aumentou os impostos sobre cerca de 3 mil produtos estrangeiros, e esses produtos pagavam 15%, com essa lei passaram a pagar 30% a 60% de impostos nas alfândegas brasileiras. Isso valorizou muito o produto interno. E a lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil. Ela não proibia a escravidão. A escravidão ela só foi proibida, abolida, com a Lei Áurea em 1888. Mas ela proibia o tráfico de escravos. O capital que deixou de ser gasto na compra desses escravos, somado ao dinheiro obtido com a venda do café brasileiro para o exterior, passou a ser investido em novos negócios. Então foram criados nessa época dezenas de indústrias, de tecidos, chapéus, cervejas, uma companhia de iluminação a gás, várias companhias de seguro, de navegação a vapor, bancos, empresas de mineração, de transportes urbanos, e parte dessas empresas, como essa que eu vou mostrar na imagem da página seguinte, foi montada com capitais do empresário gaúcho Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá. E aqui nós temos então a fundição e estaleiro da Ponta da Areia em Niterói em 1850-1856, que é uma gravura. Mauá é um indício importante da modernização econômica vivida pelo Império na época. Um outro fator de modernização foi a construção de uma malha ferroviária ligando o interior ao litoral. Em 1854, inaugurou-se a primeira ferrovia no Brasil. Ela ligava a Baía da Guanabara a Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em 1858 entrava em serviço uma outra ferrovia, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que foi a futura central do Brasil, construída com o objetivo de fazer o transporte do Vale do Paraíba para o Porto do Rio de Janeiro. Em Pernambuco também iniciou uma construção da Estrada de Ferro Recife-São Francisco, que era utilizada aí principalmente para o escoamento de gêneros agrícolas, sobretudo o açúcar. Em São Paulo, as ferrovias acompanharam o avanço dos cafezais pelo interior paulista, visando o transporte do café até o Porto de Santos, a primeira aí a Santos Jundiaí.
foi construída com um capital predominantemente inglês, e as outras ferrovias, como a Paulista e a Mogiana, a Sorocabana, foram financiadas pelos próprios cafeicultores paulistas, que atuavam como empresários, compravam terras, investiam em ferrovias, importavam máquinas, arados, ventiladores, separadores de grãos e por aí vai. Com as ferrovias, o transporte tornou-se mais barato e mais rápido e o lucro dos cafeicultores só aumentou. Vamos falar um pouquinho sobre a pressão inglesa e o fim do tráfico. Durante muito tempo, o governo da Inglaterra obteve lucros enormes com o tráfico atlântico. Mas em 1807 ele muda de atitude e proíbe a venda de africanos para suas colônias na América. Em 1833 ele extingue a escravidão nessas colônias. Além disso, o governo inglês passou a combater radicalmente o tráfico e a escravidão. Mas a grande pergunta é, o que teria levado a essa mudança de atitude? Primeiro, a Inglaterra era líder da Revolução Industrial, algo que nós já estudamos sobre a Revolução Industrial, a Revolução na Inglaterra, e tinha interesse em ampliar o mercado para os seus produtos. Mas nos países escravistas, como o Brasil, por exemplo, os proprietários gastavam boa parte do seu capital na compra de escravos e os escravizados também não tinham como comprar produtos ingleses. Então aí está um dos motivos da pressão inglesa pelo fim do tráfico. Nós temos uma gravura aqui mostrando, né, os portuários carregando um grande barco a vapor inglês com mercadorias bastante valiosas. Segundo, com o fim do tráfico, o dinheiro que os proprietários brasileiros gastariam na compra de escravizados poderiam ser investidos aí na aquisição de manufaturados. E se os trabalhadores do Brasil passassem a receber salários, eles também podiam aí comprar os produtos ingleses. Parte da população e dos políticos ingleses havia aderido também àquelas ideias iluministas e, acima de tudo, fazendo oposição aí à escravidão. O Bill Aberdeen. Vamos falar um pouquinho sobre o Bill Aberdeen. Em 1827, a Inglaterra exigiu que o Império Brasileiro e a extinção do tráfico de africanos num prazo de 3 anos. Com a condição para reconhecer a independência do Brasil, por conta disso, em 1931, uma lei brasileira declarou ilegal o comércio de africanos para o Brasil, mas como apesar da lei esse comércio cresceu em vez de diminuir, então em 1844 a Inglaterra exigiu a renovação do acordo de 1827 e o governo Dom Pedro II se recusou a renová-lo, acusando os ingleses de violarem a soberania nacional ao invadir águas brasileiras para prender navios que traficavam africanos. Em represália, em 1845, o governo da Inglaterra aprovou o Bill Aberdeen, que autorizava os navios ingleses a prender ou afundar os navios negreiros. A lei considerava criminosos o dono do navio, o capitão, o piloto e os seus auxiliares. E os traficantes, então, eram julgados na Inglaterra. Essa tabela aqui mostra, né, a reação dos donos de escravizados ao Bill Aberdeen. 1845, o número de escravizados 19 mil. Para 1850, 23 mil. Se nós pegarmos o ano ali, né, próximos, 46, 47, 48, 49... ele vai aumentando, até 48 nós temos um aumento muito grande e depois cai um pouco ali de 60 mil para 50 mil, até que em 1850 aproximadamente 23 mil. Que relação se pode estabelecer entre o Bill Aberdeen e o tráfico de africanos para o Brasil? Por quê? O dialogando, né? Com a aprovação do Bill Aberdeen, então, aumenta a entrada de africanos no Brasil. Por quê? Porque os senhores procuravam estocar cientes de que o final do tráfico estava próximo. Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui da Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras. Externamente, os ingleses aumentaram a repressão ao tráfico, chegando a invadir águas brasileiras, para prender aí os navios que traficavam escravos. Internamente, o aumento da entrada desses africanos no Brasil e as frequentes rebeliões de africanos escravizados atemorizaram a elite do Império. Sob forte pressão, o governo de Dom Pedro, então, aprovou em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente a entrada de escravizados no Brasil. Depois que eu finalizar essa fala aqui, eu vou trazer para vocês um videozinho da nossa dica da aula de hoje, que explica a Lei Eusébio de Queiroz. A proibição do tráfico colocava os proprietários brasileiros diante de 2 problemas. Qual era o primeiro, professor? O primeiro era conseguir mais trabalhadores para as suas propriedades e o segundo era como evitar que o trabalhador se tornasse um poceiro. Então, naquele mesmo ano, o governo de Dom Pedro II aprovou a Lei de Terras. Essa lei dizia que o indivíduo só podia se tornar dono de uma terra por compra, doação ou
posse, né? A posse ficava aí proibida. Além disso, o proprietário de uma terra tinha de pagar um imposto territorial por ela. Com isso, os ex-escravos, imigrantes e pobres em geral ficavam excluídos do acesso à terra. Então não é só uma questão de uma lei que excluía o tráfico de escravos. Não é lá na frente só uma questão de uma lei que vai abolir a escravidão. Mas nós temos uma lei de terras que não permite que ex-escravos possam ter acesso a essa terra e que ficam excluídos, cujos preços eram muito elevados demais para eles. Para sobreviver tinham que forçosamente trabalhar para os grandes proprietários ou comerciantes. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o tráfico interprovincial. Então, proibidos de comprar trabalhadores da África, os fazendeiros do Sudeste passaram a comprá-los de outras regiões do país, como o Nordeste, onde a oferta de braços era maior devido à decadência da lavoura açucareira. Esse tipo de comércio foi chamado de tráfico interprovincial. Muito bem. Enquanto isso, no parlamento e na imprensa do Brasil, ocorriam debates acalorados sobre a utilização de trabalhadores livres nacionais nessas lavouras de café. Ocorre que, para boa parte da elite imperial, esses trabalhadores negros e mestiços, em sua maioria, eles eram considerados preguiçosos e indisciplinados. O racismo dessa elite era reforçado aí por teorias trazidas da Europa, segundo as quais esses trabalhadores eram raças inferiores, pois nós vamos ter aí o surgimento até mesmo do darwinismo social e tal, e que impedem o Brasil de se tornar um país civilizado. Os brancos, por sua vez, eram vistos então como uma raça superior, única e capaz de criar a civilização. Com base nessas teorias, muitos membros da elite imperial defendiam a entrada maciça de europeus e, consequentemente, um branqueamento da população brasileira como único meio de se chegar ao progresso. Essa ideia foi transmitida em teoria por um médico brasileiro chamado João Batista de Lacerda, que, segundo ele, em 100 anos, a contar de 1910, a população brasileira se tornaria totalmente branca por meio dessa mistura, dessa miscigenação, e assim os negros e os mestiços desapareceriam das terras brasileiras. Mas ele estava totalmente equivocado. Esses 100 anos se findou agora em 2010. Não foi isso que aconteceu. Aqui fala em 50% da população brasileira entre pardos e negros, mas eu acredito que esses dados estão um pouco a mais. Hoje estima-se que entre negros e mestiços nós temos uma população de 54%. E aí eu trago uma pintura aqui chamada A Redenção de Can, que reforça a teoria do branqueamento. Essa pintura que também está aí no livro didático de vocês. Certo, galerinha? Como eu havia prometido anteriormente, né, a respeito do videozinho ali, explicando a Lei Eusébio de Queiroz, então agora eu vou passar para vocês esse videozinho, explicando aí a Lei Eusébio de Queiroz, e logo após esse videozinho a gente retoma aí, então, com a Guerra do Paraguai. Em 4 de setembro de 1850, foi promulgada uma importante lei brasileira, a Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio, na época, era ministro da Justiça e formulou uma lei para pôr fim ao tráfico negreiro. A proposta foi sancionada pelo então imperador Dom Pedro II. Antes de 1850, haviam sido formuladas outras leis com o mesmo objetivo, mas nenhuma delas surtiu efeito. Na lei consta o seguinte trecho: são autores do crime de importação ou de tentativa dessa importação o dono, o capitão, o mestre, o piloto e o contramestre da embarcação, e o sobrecarga. São cúmplices a equipagem e os que coadjuvarem o desembarque de escravos no território brasileiro, de que concorrerem para ocultar ao conhecimento da autoridade ou para subtrair a apreensão no mar, ou em ato de desembarque sendo perseguida.
Eusébio já havia sido chefe de polícia e, por isso, conhecia os locais onde se escondiam os africanos contrabandeados e possuía informações sobre os traficantes, podendo assim atuar de forma severa, coibindo assim esta prática. Eusébio de Queiroz deu um importante passo para a abolição da escravatura no Brasil. Olá, galerinha, voltamos então, espero que vocês tenham gostado aí do videozinho que abordou aí a Lei Eusébio de Queiroz. E agora, já nos encaminhando para o final da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho da Guerra do Paraguai. O Império Brasileiro envolveu-se em vários conflitos na América do Sul. De todos eles, o mais grave, sem dúvida alguma, foi a Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, aproximadamente 6 anos aí de duração, quase 6 anos, que resultou na morte de dezenas de milhares de pessoas. Essa guerra pode ser explicada pelas divergências internas entre alguns países sul-americanos, que esses países disputavam aí entre si. Primeiro, o controle dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e da Prata, era por esses rios da região platina que as mercadorias sul-americanas seguiam para o interior do continente e também para a Europa. No caso do Brasil havia um agravante, o comércio com a província do Mato Grosso era quase todo feito pelos rios da região, pois as estradas eram poucas e ruins. Uma outra questão são as terras férteis e de pastagens, que era comum os fazendeiros de países sul-americanos desrespeitarem essas fronteiras do outro. Daí surgiram desentendimentos e depois conflitos. Tem a liderança política na região platina, né? O governo de Dom Pedro II, por exemplo, sempre que considerava seus interesses ameaçados, intervinha militarmente nos países platinos para colocar aí os seus aliados no poder. Primeiro, então, derruba o presidente uruguaio Manuel Oribe, depois o argentino Manuel Rosas e, por último, o presidente uruguaio Atanásio Aguirre. Essas disputas todas estão na origem da Guerra do Paraguai, um conflito armado que envolveu 4 países sul-americanos, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, com interesses um pouco diferentes. O Brasil queria garantir a livre navegação dos rios da bacia platina, por fim, aos conflitos por terra e gado nas fronteiras com o Paraguai e depois o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes. A Argentina desejava consolidar o Estado Nacional argentino, impedindo suas províncias entre rios e correntes de separarem-se e formarem países independentes, valendo-se do apoio paraguaio. Já o Paraguai, governado por Solano Lopes, desejava tornar-se uma potência regional e conquistar uma saída para o mar, para comerciar com o exterior com maior facilidade. Aí a gente vai observar esse mapa aqui e a gente pode observar então aí a região, principalmente aí a ideia da saída para o mar e tal, o Paraguai. Muito bem, para chegar ao Atlântico, as mercadorias paraguaias elas deviam seguir aí pelos rios Paraguai, Paraná e da Prata, mas o rio Paraná está situado na fronteira com o Brasil e o rio da Prata era controlado pela Argentina. Então Solano Lopes aliou-se ao Uruguai e aos rebeldes argentinos a fim de formar um novo país, cujo porto seria Montevidéu. Já nos encaminhando para o fim da nossa aula, o plano de Solano Lopes não deu certo, pois seus aliados no Uruguai, o presidente Aguirre foi derrotado pelo exército brasileiro, que invadiu o país em 1864. Mesmo sem seu aliado, Solano Lopes partiu para a guerra, mandou aprisionar um navio a vapor brasileiro que navegava pelo rio Paraguai e ordenou que seus soldados invadissem o Mato Grosso. Em seguida, pediu para atravessar as terras argentinas, mas teve seu pedido recusado diante do Paraguai, declarando guerra à Argentina. E em maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança para combater o Paraguai. Finalizando, consequências da guerra. A guerra teve resultados diferentes para cada um dos envolvidos. O Paraguai perdeu a maior parte de suas indústrias, 140 mil quilômetros quadrados de seu território e mais de 200 mil pessoas. Apesar disso, manteve sua independência.
O Brasil vai incorporar vários territórios, garantiu a ligação fluvial com o sul do Mato Grosso e vai manter a liderança da região platina, mas os custos da guerra para o país foram altos. Segundo fontes oficiais, morreram na Guerra do Paraguai 23.917 pessoas. Há pesquisas, porém, que estimam em até 100 mil o número de mortos. A dívida externa brasileira cresceu devido aos empréstimos tomados dos banqueiros ingleses, que lucravam muito com a guerra, e o governo brasileiro teve de aumentar a emissão de moedas, provocando uma inflação que atingiu duramente a população pobre. Os gastos com a guerra foram enormes, 614 mil contos de réis, 11 vezes o orçamento do governo brasileiro em 1864. Muito bem, galerinha, eu vou ficando por aqui, agradecendo a atenção de vocês, agradecendo vocês terem ficado até aqui nessa videoaula com o professor Daniel. Se gostaram da videoaula, deixem o seu like. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Eu, professor Daniel, agradeço a todos. Desejo a todos bons estudos. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todas as famílias. Um forte abraço e até a nossa próxima aula!